Hello, folks! Hoje é outubro, dia 31, e eu vou falar do Halloween. Ao redor de todo o mundo, tanto nos países de língua inglesa, como em alguns outros países do hemisfério norte, se comemora o All Hallows Eve. Como você pode ver aqui, Halloween, também chamado de All Hallows Eve ou All Saints Eve. Halloween é, na verdade, uma contração de Hallowed Evening. Hallowed significando holy, santo, uma noite santa. Halloween também então conhecido como All Hallows Eve ou All Saints Eve. E você sabe que daí dia 1º de novembro é o All Saints Day e dia 2 de novembro All Souls Day. No Brasil a gente comemora apenas o dia 2 de novembro, dia de finados, All Souls Day, dia das almas, dia dos mortos. Enquanto que no México é dia 1º de novembro, Dia de los Muertos, em alguns outros países que falam espanhol. Como que começou o Halloween? De onde que vem essa prática? Então, muitos historiadores acreditam que Halloween tenha sido originado, né, com esse feriado celta chamado Samhain. Embora a gente escreva S-A-M-H-A-I-N, a pronúncia é Samhain, não é Samhain, é Samhain. E é um feriado celta que marcava o final da harvest season, ou seja, da época da colheita e o início do inverno, beginning of winter, the darker part of the year. Então, o que acontecia? Se acreditava que do dia 31 de outubro ao dia do feriado não, do pôr do sol do dia 31 de outubro ao pôr do sol do dia 1º de novembro, havia uma passagem entre os dois mundos, o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, de acordo com a crença celta, e tanto fadas como outras criaturas mitológicas, bem como as almas daqueles que morreram, visitavam o mundo e às vezes procuravam se vingar. Por isso, os trajes, as fantasias, as pessoas se fantasiavam então para não serem reconhecidas por esses espíritos vingativos. O que aconteceu com a cristianização dos celtas quando eles foram convertidos é que se acredita que Samhain se juntou à prática de orar, rezar pelos mortos da igreja cristã da época e então se tornou All Hallows Eve ou Halloween. Hoje em dia, nós temos algumas práticas que vão acontecer no final da tarde, hoje em vários lugares do mundo, principalmente nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, na Escócia, na Irlanda, no País de Gales, na Austrália, entre outros países, é o trick or treating. Sim, é um verbo. Travessuras ou gostosuras, né? Trick or treat, que é o que as crianças dizem quando vão de casa em casa, batendo na porta e pedindo doces, ou travessuras ou gostosuras, né? Isso se tornou um verbo, a gente diz trick or treating, você vai trick or treating. Costumes, como eu falei antes, que são as fantasias que as crianças usam, não só crianças, mas adultos também. Muitas abóboras, ou se você é do sul, você pode chamar de moranga também. Muitas abóboras redondinhas, que são então esculpidas com alguma face, alguma coisa assim. É posto uma vela dentro e elas viram jack-o'-lanterns, são lanternas feitas desse jack, que seria a abóbora, a cabeça de abóbora. E significava, na época até, uma alma que estava perdida entre o céu e o inferno. Algo bem sinistro, né? E os adultos aproveitam com costume parties. São festas da fantasia em que as pessoas vão para se divertir. Como que começou esse trick or treating, esses travessuras e gostosuras? Você acredita também que, como se tornou um feriado cristão, as pessoas faziam um bolo chamado soul cakes, bolo da alma,
E as crianças pobres, então, passavam de casa em casa, batendo a porta e coletando esses bolos, esses soul cakes, em retorno, elas então rezariam, orariam pelas almas dos mortos, principalmente daqueles parentes das pessoas que estavam dando esses bolos. E isso então se tornou, acredita que isso se tornou o trick or treating. Hoje, nos Estados Unidos, pelo menos na parte que eu morei, a maioria das casas, muitas delas vão ter decorações por fora, das mais simples, sendo apenas algumas abóboras na frente, que também pode ser uma decoração para a época da colheita, que também é a época do Dia de Ação de Graças, que vem vindo em novembro, como decorações sinistras de túmulos com esqueletos saindo e o R.I.P., que é o Rest in Peace, Descansa em Paz, bruxas, fantasmas, monstros, tudo que você imagina acontecendo hoje, principalmente no final do dia. E isso é super disseminado, as crianças da mais pequena até, como eu falei, um adulto participam. O objetivo desse vídeo é mais falar da parte cultural e não dizer se eu sou a favor ou não de celebrar o Halloween, porque é um feriado que está na Igreja Católica, por exemplo, né, mas é mais disseminado como o dia 2 de novembro aqui no Brasil, mas que é celebrado nos países de língua inglesa. Um país católico, por exemplo, é a Irlanda, né, e celebra tudo isso. Então, espero que vocês tenham apreciado um pouquinho dessa aula de história e se vocês gostaram, curtam o vídeo, compartilhem. E o que é costume de dizer, né? Happy Halloween, as pessoas falam Happy Halloween como Feliz Noite Sagrada, mas que hoje em dia já virou mesmo bem secularizado e já não tem quase nenhuma conotação religiosa para as crianças que participam, para até os adultos que participam, é só uma noite em que se vestem com uma roupa diferente, uma fantasia e coletam muitos doces. Inclusive são feitas barrinhas pequenininhas de chocolate em tamanho pequeno para você comprar e distribuir quando as crianças batem na casa, né? Trick or treat! E aí você dá, às vezes tem pessoas até que fazem pacotinhos especiais separados para dar para cada criança, para cada grupo de crianças, e assim vai. Por um lado é bom estar no Brasil porque é bastante trabalhoso quando você tem uma casa e as pessoas batem a porta o tempo todo para dar docinho. É bem cansativo, viu? Quem se diverte mais mesmo são as crianças. Okay, guys, have a great day. I'll see you next time.